inteligente é ela, sarada que é ela, quem mete dança é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai no chão. Desça, desça. Quem vai no chão é ela, quem vai no chão é ela, quem vai. Bota a mão na cabeça e vai no chão. Quem vai no chão, quem vai no chão. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre descolonização de saberes científicos. Vocês já ouviram falar sobre descolonização, decolonialidade, descolonialidade? Já acessaram esses termos? Se nunca ouviram falar, não tem problema, porque hoje a gente vai entender um pouquinho sobre isso aqui, tá certo? Então, assim, o Brasil ele deixa de ser colônia de Portugal em 1822. Então, em 1822, o colonialismo, enquanto um sistema institucional, político, econômico, ele deixa de existir, ele se finda no Brasil nesse contexto. Contudo, os padrões de colonialidade permanecem no imaginário coletivo da população brasileira até os dias de hoje. Ou seja, os padrões de colonialidade, que são constituições subjetivas, psíquicas de um povo, perduram até os dias de hoje. Bárbara, eu ainda não entendi o que são padrões de colonialidade. É o velho complexo de vira-lata que a gente costuma falar aqui no nosso país, né? A gente acha que tudo que vem do norte do mundo é superior, né? Então, por exemplo, a gente usa o termo nortear. Olha, essa pessoa está sem um norte na vida, né? A gente acha que essa dimensão espacial do norte, do hemisfério norte do mundo, que também é uma constituição colonialista, né? É tudo uma lógica de referência. O que é norte e o que é sul. Eu gosto muito dos mapas do pan-africanismo e da própria decolonialidade. No caso do pan-africanismo, é como se invertesse, tá certo? Mas a ideia não é inverter. É colocar a partir de uma nova perspectiva o mapa do continente africano. O mesmo acontece com o mapa das Américas a partir da ótica da descolonização de saberes, né? A gente tem uma relação com esse norte do mundo de submissão, de subserviência. Então nós achamos que tudo que é de lá é melhor. A cultura advinda do norte do mundo, né? Pense Europa, fundamentalmente, e Norte América, Estados Unidos, né? Até Canadá. A cultura, a estética, as concepções éticas, a religiosidade, a religião, os conhecimentos científicos, filosóficos, a narrativa historiográfica, né? Há uma história única que é narrada pelo colonizador. O próprio termo colonizador também é um termo constituído por eles, né? Porque talvez se os nossos ancestrais ameríndios, se os nossos ancestrais africanos fossem nomeá-los, sem sombra de dúvidas não seria colonizador ou colonizado, né? Com certeza seriam sequestradores, estupradores, genocidas, assassinos, saqueadores, né? Mas, bom, para além dessa relação que a gente tem, né? Que a gente quer fazer aquela viagem para a Europa, a gente sonha desde pequenininho fazer aquela viagem para a Europa, não é nem um país do continente europeu, né? A gente pensa em Europa, que a gente sonha em fazer aquele doutorado sanduíche, em fazer aquele pós-doc, né? Enfim, essa relação que a gente tem, né, de endeusamento com as instituições europeias e da Norte América, para além da gente pensar isso, é necessário a gente pensar os mecanismos de reversão, né? As estratégias de reversão dessas perspectivas de controle subjetivo do nosso povo. Então, a colonialidade, ela opera em violências tanto no sentido do nosso passado, a gente olha para o nosso passado e a gente acessa uma historicidade, nós, povos africanos em diáspora, uma historicidade que para em 4 séculos. Né? A gente sabe que a humanidade surge em África há cerca de 350 mil anos, contudo, a gente acessa uma historicidade do século 16, 17 para cá, assim, que nos situa ontologicamente, ou seja, a gente aparece enquanto ser no mundo escravo. Não é nem escravizado, né? Porque escravizado é um sujeito que sofre a ação de alguém, é enquanto escravo. E
a gente se constitui no presente a partir dessa referência ancestral, né? Então, se a gente era escravo, a gente vem de escravo, a gente se afeiçoa no tempo presente com qualquer sorte de desgraça que a sociedade nos apresenta. Então, por isso que é muito comum você ver um certo conforto psicológico com pessoas negras nessa sociedade que ocupam postos de trabalho menos valorizados, mais preteridos. Porque nós achamos que a gente ocupa esses espaços de ausência de bens materiais, de prestígio social, porque os nossos ancestrais não fizeram por onde, eles eram escravos. Então a gente está numa linhagem, né? E isso reverbera também numa violência de futuro. Porque a gente não consegue se projetar no futuro a partir de um marcador positivado, né? Então, a gente precisa reverter com a decolonialidade, com a descolonização, essas constituições do nosso pensamento, né? Então, a descolonização, aí, no meu entendimento, não é apenas uma perspectiva teórica. E aí a gente pode citar uma série de teóricos, né? A gente pode citar o Aníbal Quirrano, a gente pode citar o Henrique Dussel, o Ramon Grossfogel, o Catherine Walsh, a gente pode citar... Enfim, eu estava querendo lembrar nomes de pessoas aqui o Celso Sanches, meu amigo, né? A gente pode citar a Suzane Cassiani, pessoas brasileiras, né? A gente pode citar, até aqui eu falei todos os nomes de pessoas brancas, mas a gente pode citar de pessoas pretas, né? A Lélia Gonzalez, a gente pode citar a Beatriz Nascimento, a Abdias Nascimento, a gente pode citar o Guerreiro Ramos, a gente pode citar a Catemari Rosa, minha amiga, a gente pode citar o Carlos Machado, meu amigo também, a Bárbara Carini, enfim, inúmeras pessoas nós podemos citar para a gente pensar numa percepção teórica, mas o importante é a gente compreender que a gente precisa descolonizar a vida, a gente precisa descolonizar a forma como a gente se vê. E isso não é fácil, porque a vida toda nos ensinaram que nós somos menores. A vida toda nos ensinaram que nós estamos nessa sociedade para servir. A gente olha para todos os espaços dessa sociedade e tudo confirma esses ensinamentos, sabe? Então a gente precisa descolonizar a forma como a gente se relaciona com a gente, a forma como a gente se relaciona com o outro, as nossas afetividades, as nossas relações familiares, as nossas relações com a nossa comunidade, com as pessoas semelhantes a gente. Sair dessa premissa do auto-ódio em que a gente se nega e a gente obviamente se nega no outro também, né? E aí, como eu já estou preocupada aqui um pouco com a questão do tempo, eu acho importante a gente pensar isso tanto na dimensão escolar quanto na dimensão familiar. É apresentar referências, apresentar literaturas para a juventude em especial que potencialize essa dimensão histórica, né? Essa dimensão ancestral do povo preto, retirando desse marcador escravagista. Então, traz essa história desse povo que surgiu em África. Traz essa história desse povo que inventou a medicina em África, que inventou a matemática em África, que inventou relógio solar em África, escova de dente, que inventou papiro, que inventou sandália, que inventou a cosmetologia, que inventou bebidas alcoólicas, né? Exemplo do vinho, exemplo da cerveja maltada, que inventou a tituraria, que inventou os tecidos, que inventou a química, né? A minha área, enfim, que inventou uma série de conhecimentos, né? Que criou um arcabouço cultural muito significativo e que foi pilhado epistemicamente. O que é pilhado epistemicamente, Bárbara? Foi sequestrado. Esses conhecimentos foram tidos como conhecimentos de outros povos, mas são conhecimentos africanos. Ou então passaram por processos de genocídio epistêmico, como diz o Abdias do Nascimento. O que isso significa, Bárbara? Significa que foram conhecimentos apagados da história, assassinados, né? E aí eu quero concluir, já entrar aqui na conclusão do vídeo, apresentando algumas referências para vocês aqui no Brasil, tá certo? Trago aqui esse livro que eu publiquei esse ano, Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, tá certo? Trago aqui também o livro Decolonialidades na Educação em Ciências, que é um livro maravilhoso, que é organizado pelo Bruno Monteiro, pela Débora Dutra, Suzane Cassiani, Celso Sanches, pelo meu amigo Roberto Dalma Oliveira. Tem um capítulo também nesse livro escrito. Trago aqui o livro
Trajetória de Descolonização na Escola, um livro maravilhoso, lançado recentemente por uma editora preta, né, que é a editora Nandiala, organizado pela Ana Benite, pelo Marisson Camargo, pela Nicea Quitino, a Mauro. Também tenho aqui um capítulo nesse livro. Trago o livro Descolonizando Saberes, a Lei 10.639 no Ensino de Ciências, que é um livro que eu organizei com a professora Catemari no ano de 2018, né? A minha grande amiga professora Catemari. Tem artigos lindíssimos, capítulos maravilhosos nesse livro. E trago para mim uma obra que é muito referência, uma obra linda, do Carlos Machado, né? Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente. Do autor e da autora Carlos Machado e Alexandra Loras, né? Assim, um banho de conhecimento ancestral científico, né? Que todos nós precisamos acessar para sairmos desse lugar comum de que a gente vem de escravo e de que a vida presente não nos reserva nada senão a subserviência e a subalternidade. Nós somos muito mais que isso. Basta cada uma de nós conhecermos um pouquinho da nossa história. Quando a gente conseguir acessar, né, a grandiosidade historiográfica, né, escondida nesses porões da história única, né, quando a gente conseguir acessar essa grande dimensão, né, dos conhecimentos, da narrativa ameríndia, da narrativa africana em diáspora, sem dúvida, nós transformaremos por completo quem nós somos, tá certo? Então, agradeço a cada uma de vocês, peço que deixem aqui, por favor, a sua curtida, se inscrevam no canal, acompanhem o meu trabalho também nas redes sociais, né? Uma intelectual diferentona, tá bom? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. É ela, inteligente é ela, sarada que é ela, quem mete dança é ela.